Sejam bem-vindos ao projeto Kardec Tube, Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Eu sou o Michel Macedo e nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo, onde estamos na introdução, na segunda parte da introdução desse projeto, que se propõe a fazer uma análise crítica da obra Nosso Lar. Nós estamos vendo a questão do conhecimento, aqueles critérios que Kardec deixa para que a gente possa fazer uma boa crítica, ser um bom crítico. Estudamos até agora alguns textos sobre isso e vamos prosseguir agora analisando um novo trecho de Kardec da obra O que é o Espiritismo, daquela conferência que ele realiza no primeiro diálogo com o crítico. Agora a gente vai ver um outro trecho, um outro parágrafo, onde Kardec segue dando instruções do que a gente precisa fazer para que a nossa análise, a nossa crítica, a nossa argumentação, quando a gente for falar sobre alguma coisa, seja boa, justa, séria, profunda. Então diz Kardec no que é o Espiritismo, abre aspas. Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência que pertence ao objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Então, mais um passo, mais um pouco daquilo que Kardec nos oferece e nos deixa para que a gente aprenda a fazer uma boa crítica. E ele começa mostrando algo muito fundamental para uma crítica, para a construção de um trabalho teórico crítico, que é a justificação, a demonstração categórica, a argumentação que se faz de uma crítica. A gente não pode simplesmente dizer que tal coisa é boa ou tal coisa é má, como ele diz aqui no texto. Não basta eu pegar alguma ideia, algum projeto, alguma teoria, alguma ciência, algum livro, seja o que for, eu não posso pegar essa coisa e simplesmente dizer, olha, ela é ruim, ela é boa. Eu tenho que dizer por que ela é ruim, por que ela é boa. Então nota que, além de afirmar algo, eu tenho que justificar algo para que essa afirmação tenha um valor, tenha um peso, tenha um porquê. E é muito comum, muitas vezes, aquelas pessoas que não sabem fazer uma boa crítica, aqueles que não são críticos sérios, apenas fazerem a primeira parte. Eles afirmam alguma coisa, mas não justificam. A gente vai ver que toda a obra de Kardec, todas as 23 obras de Kardec, todos os princípios espíritas contidos nas obras de Kardec, todos eles, Kardec, além de apresentá-los e afirmá-los, ele justifica, ele dá uma razão, ele fundamenta, ele dá um porquê, ele explica. E por isso a sua obra é tão respeitável, séria, fundamental, e é por isso que a gente usa Kardec como referência. Porque não é simplesmente porque Kardec diz, mas é porque, além de dizer, ele fundamenta. E as suas fundamentações são as melhores, as mais completas, as mais bem demonstradas de uma maneira categórica. Por isso, Kardec é considerado a referência. Por isso, Kardec é considerado a pedra de toque que a gente usa para analisar determinadas e demais teorias que tratam do mesmo assunto, que é o espiritismo. A gente vai ver que o erro desses espíritos inferiores, pseudo-sábios, obsessores, fascinadores, que tomaram conta do movimento espírita no século XX, eles simplesmente constroem as suas obras afirmando coisas. Eles não justificam.
Eles não explicam, eles não argumentam, eles não enfrentam os questionamentos, a lógica, a razão. Eles simplesmente descrevem e afirmam, demonstrando que eles não são bons escritores, eles não fazem boas teorias, demonstrando que aquilo que eles afirmam é frágil, porque não se fundamenta. Ora, a gente vai ver que a própria obra do André Luiz é assim. É uma obra que ele vai descrevendo as coisas, afirmando as coisas, mas ele não explica. Ele só diz que é assim. Então vejamos a fragilidade com que o movimento espírita em geral se apoiou, a teoria frágil, a obra frágil que o movimento espírita se apoiou durante quase 100 anos. Numa obra que mal justifica, demonstra ou fundamenta aquilo que está dizendo. O André Luiz, o Emmanuel vai fazer a mesma coisa. Eles constroem as suas obras afirmando coisas. E nas pouquíssimas e raríssimas vezes que eles tentam argumentar, ou são argumentos contraditórios, irracionais, incompletos e muitas vezes argumentos falsos, mentirosos, como é, por exemplo, o argumento que o Emmanuel dá para não recomendar a evocação lá no livro Consolador, em que ele dá um argumento que é falso, onde ele diz que era somente Kardec, como exceção, como missionário, que praticava a evocação, sendo que isso é uma informação falsa. A gente procura sempre lembrar. Mas como a gente está se propondo a falar da obra do André Luiz, Nosso Lar, a gente pode dizer a mesma coisa. A gente vai ver, quando for analisar a obra do André Luiz, que ele vai simplesmente narrando. Mas narrativas não são justificativas, não são fundamentações, não são argumentos. São simplesmente narrativas. Enquanto em Kardec eu tenho também afirmações, só que além disso eu tenho justificativas e fundamentações, argumentações. E boas argumentações, o que é também tão importante. Se não bastasse apenas dar argumentos, isso também não basta, o argumento tem que ser bom, nem isso o André Luiz vai fazer. As pessoas passaram a seguir e acreditar em afirmações, mas nem elas sabem dar as argumentações das afirmações que elas seguem e acreditam. É muito comum, quando a gente pede as argumentações do que está na obra Nosso Lar, aqueles que gostam e apoiam a obra Nosso Lar, elas, na falta de argumentos, elas dizem, bom, mas o espírito não mentiria? Bom, mas o médium que recebeu era um espírito caridoso, ele não seria enganado. Veja, as pessoas não têm argumentos para aquilo que a obra diz, então elas tentam usar critérios do tipo, o espírito não teria mentido, mas o médium era uma pessoa boa. Porque falta argumentos. E quando a gente começar a confrontar aquilo que a obra diz com argumentos, a gente vai ver que ela não se sustenta. E é bem como ele coloca aqui. Eu uso os princípios ou a ciência, né, a que pertence ao objeto da crítica, no caso o espiritismo. Então a obra Nosso Lar se propõe a falar de um assunto que é da alçada do espiritismo, e eu uso as obras espíritas de Kardec justamente para justificar e mostrar a má qualidade dessa obra. E aqueles que defendem que ela tem uma boa qualidade não apresentam justificativas. E quando apresentam, não são justificativas melhores do que as que Kardec apresenta. E que vocês vão ver, a gente vai ver, que são contrárias às ideias contidas na obra Nosso Lar. Então é fundamental que a gente tenha essa noção. Eu não posso simplesmente afirmar algo, eu tenho que justificar. Da mesma maneira que eu não poderia aqui criar um projeto, dizer que o Nosso Lar é uma obra que não está de acordo com o espiritismo das obras de Kardec e simplesmente parar aí. Eu tenho que justificar, demonstrar clara e categoricamente o que eu estou dizendo. Por isso, o tempo, os diversos vídeos, o longo estudo que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente está argumentando e justificando. Quanto mais a gente faz isso,
mais a gente cria uma força